Em destaque no Panorama CBN, Lago do Nepal transborda, nível da água sobe e resgates chegaram a ser interrompidos. Aeroporto Santos Dumont, no Rio, tem voos cancelados após acidente com jato. Propaganda eleitoral no rádio e na TV começa hoje. Você vai ouvir trechos da entrevista do presidente Lula, candidato à reeleição, na TV Globo. E hoje, Augusto Cury, do Avante, participa da sabatina da CBN, o Globo e Valor Econômico. Congresso acelera pacote eleitoral que inclui escala 6x1 e taxa das blusinhas. Hoje é sexta-feira, 28 de agosto de 2026. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos. Eu começo por uma notícia que impacta o mundo todo. A situação do Nepal e do Tibete depois daquela mega avalanche da semana. Agora, autoridades do distrito de Hazua, no Nepal, receberam mais cedo um aviso informando que um lago transbordou 2 dias após a enchente repentina atingir a região. O Nepal e a China já haviam alertado anteriormente para novos riscos de inundações no Himalaia, visto que um lago que se formou na fronteira entre os dois países, devido aos detritos da enchente repentina, ameaçava transbordar. Autoridades do Nepal, então, suspenderam as operações de resgate por 90 minutos e depois retornaram. Moradores foram vistos correndo para o alto da colina. A formação de um lago-barreira foi capturada em imagens aéreas por uma equipe de resgate chinesa na quinta-feira, mostrando grandes quantidades de água marrom se acumulando numa bacia sem saída visível. A água já havia submerso arbustos e árvores e parecia estar empurrando uma barreira de detritos e pedras naquele momento. Equipes de resgate e moradores das margens mais baixas do lago, no Nepal, já haviam recebido ordens para saírem para terrenos mais altos e todo o pessoal e veículos chineses também haviam se retirado para áreas mais seguras, à medida que aumentavam os riscos de rompimento do lago e de possíveis desastres secundários, como desmoronamentos de montanhas e avalanches. O número de mortos confirmados no Nepal após a mega avalanche repentina que atingiu áreas fronteiriças e o Tibete na quarta-feira subiu para 469 pessoas, até o momento em que eu gravava, E eram quase 1.000 desaparecidos. O colapso da geleira provocou uma enorme torrente de rochas, gelo, lama e detritos que desceu em cascata pelos sistemas fluviais das montanhas do Himalaia. Diante da catástrofe, a comunidade internacional começou o envio de recursos e mantimentos para a região. O Banco Mundial anunciou 163 milhões de dólares em assistência e a Índia enviou 50 toneladas de suprimentos. Entidades como a ONU, a OMS e a Cruz Vermelha distribuem tendas, medicamentos e equipes técnicas para auxiliar os desabrigados. Agora vamos falar do Brasil, vamos para o Rio de Janeiro. Porque o aeroporto Santos Dumont, no Rio, amanheceu com novos voos cancelados após o caos provocado por um incidente com o jatinho que saiu da pista ontem. A pista do terminal foi liberada por volta das 11 da noite, depois de ficar quase 7 horas fechada. Na aeronave, que foi parar na área gramada, estavam o piloto e um tripulante. Ninguém ficou ferido. O aeroporto começa a operar sempre às 6 horas da manhã, mas no momento em que eu gravava, por volta de 6, antes das 6, havia vários voos cancelados para destinos como Brasília e principalmente São Paulo. Ontem, durante a suspensão das operações, 71 voos foram cancelados e 15 desviados para o Galeão, o aeroporto internacional. Uma das pessoas prejudicadas, por exemplo, foi a bióloga e consultora comercial Mariana Moçardeiro de Aguiar. Ela pegaria um voo da Gol para Congonhas, em São Paulo. Um caos total, na realidade. Meu voo era para São Paulo
E ele não vai decolar, já sei que foi cancelado, né? E agora eu tô vendo o que eu vou fazer em relação para onde eu vou, pedindo suporte da empresa que eu trabalho, porque eu não posso ficar esperando aqui numa situação que tem muitas pessoas sem retorno. Tava falando com uma pessoa do meu lado que ia para São Paulo e ele disse: eu tô de aniversário. Ele disse assim: nossa, eu tô de aniversário, que presente eu ganhei de aniversário. Filas gigantes, poucas pessoas disponíveis para estar atento para dar esse suporte. São várias histórias, né? Vidas em pausa que ficam no momento em que acontece um transtorno como esse no aeroporto. Em Congonhas, São Paulo, a manhã de hoje começou com um fluxo calmo e sem filas na área de check-in. As informações do painel indicam que a operação na rota da ponte aérea estava normalizada, com as primeiras partidas com destino ao Santos Dumont mantidas dentro do horário previsto. Ontem era diferente. O fechamento temporário do terminal Carioca causou forte reflexo na malha paulistana. Segundo a concessionária AENA, administradora de Congonhas, foram registrados 37 cancelamentos ligados à ponte aérea. As companhias Azul, Gol e Latam confirmaram que prestaram assistência necessária aos clientes afetados pelas alterações e as empresas orientam os passageiros a checarem a situação das viagens nos aplicativos antes de irem aos aeroportos. Agora vamos falar de eleições. Começa hoje e vai até o dia 1º de outubro a propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na televisão. No rádio, os programas, de 25 minutos cada, serão transmitidos sempre em 2 horários, de segunda a sábado, às 7 da manhã e ao meio-dia. Além disso, a emissora é obrigada a reservar 70 minutos por dia, de segunda a domingo, entre 5 da manhã e meia-noite, para veicular as inserções de 30 e 60 segundos. E aí começa aquele bombardeio, né, de propaganda eleitoral. Por causa do esquema de rodízio, hoje será veiculada a propaganda dos candidatos a governador, senador e deputado estadual. Os programas dos candidatos à presidência da República e deputado federal só estreiam amanhã. O presidente Lula terá 5 minutos e 31 segundos. Flávio Bolsonaro, 4 minutos e 20 segundos. Ronaldo Caiado, 2 minutos e 2 segundos. E Augusto Cury, 35 segundos. Por causa dos requisitos da cláusula de desempenho dos partidos, Romeu Zema, Renan Santos e os demais candidatos não terão espaço nos programas eleitorais e nem nas inserções destinadas à presidência. E como a gente vem fazendo nos últimos dias, vamos retomar agora a sabatina de ontem na TV Globo. Foi a vez do presidente Lula, candidato à reeleição, conversar com Renata Vasconcelos e César Tralli. Entre os assuntos, ele falou sobre a situação do filho e do ex-chefe de gabinete, investigados pela Polícia Federal. Lula classificou as suspeitas de tráfico de influência contra Lulinha como meras ilações baseadas em vazamentos de mensagens. O presidente reiterou que não vai interferir no trabalho da Polícia Federal e falou que o filho responderá perante a lei como qualquer cidadão, caso tenha cometido irregularidades. Confrontado com as conversas entre Lulinha e Roberta Lutzinger, Lula disse que as mensagens não provam nada e afirmou que não conhece a lobista nem ofereceu cargo para a empresária. O que uma pilantra pode fazer no telefone? O que um cara qualquer pode fazer no telefone? O fato de ter pego conversa no telefone não justifica absolutamente nada. Outra mensagem obtida pela Polícia Federal que diz que essa lobista Roberta Lutzinger afirma que o senhor teria oferecido um cargo a ela e dito que o senhor teria dito para ela: escolhe onde você quer ficar. Isso. Eu pergunto ao senhor se isso aconteceu e se o senhor já recebeu essa empresária no Palácio. Só faltou ela dizer o seguinte, que eu ofereci para ela o Ministério da Defesa, o Comando da Marinha, da Aeronáutica da Marinha. É de uma imbecilidade. Isso aconteceu? Eu não conheço essa moça, nunca vi essa moça na minha vida, nunca conversei com essa moça, ela nunca esteve próximo de mim. Malandro, sabe, é igual em qualquer lugar do mundo. Bom, o presidente Lula disse que não conhece a lobista, mas a rede social de Roberta Lutzinger mostra fotos com o presidente em 5 oportunidades. Lula também falou que o ex-chefe de gabinete dele errou ao manter relações financeiras com a lobista e admitiu que o episódio envolvendo Marcola gera desconfiança sobre o Planalto. Leva, lógico que leva. Leva suspeita e leva desconfiança para mim, porque o Marcola era meu chefe de gabinete. Agora, qual é o papel de um chefe de gabinete?
É adequado o chefe de gabinete da presidência da República ganhar joias e ter contas pagas por uma lobista com interesse em contratos do governo? O senhor sabia dessa relação que se passava na antessala do seu gabinete? Deixa eu contar uma coisa para você. Não é adequado. É totalmente errado. E o Marcola sabe do erro que ele cometeu, porque não é esse o papel do chefe de gabinete. Agora, ele disse que tomou 249 mil reais de emprestado, é o que está na imprensa. Por que ele não pediu empréstimo a um banco? Por que ele não falou comigo? Eu disse para ele, cara, eu sou quase que nem seu pai. Por que você não falou comigo do problema que você estava tendo? Agora é o seguinte, ele cometeu um erro, ele pagará pelo erro que ele cometeu. Na entrevista, Lula também defendeu o senador Jacques Wagner das suspeitas envolvendo a atuação no Congresso a favor do Banco Master. Na área econômica, o presidente assegurou que entregará as contas federais desse ano com superávit primário e minimizou o avanço da dívida pública, que superou 80% do PIB. O candidato do PT defendeu a aprovação da PEC da Segurança Pública para redistribuir as competências entre União, estados e municípios no enfrentamento às facções criminosas. Lula descartou a privatização dos Correios e disse que a estatal passará por um processo de reestruturação e enxugamento de custos para sair do déficit financeiro. Bom, esse é só um resumo, né? Mas você encontra fácil no G1 a entrevista completa, todas as sabatinas que já foram ao ar. Hoje o entrevistado será o candidato do PL, Flávio Bolsonaro. Aliás, ontem à noite, durante uma live, o senador anunciou que vai se encontrar com o ministro da Justiça de El Salvador e disse que se inspirou no modelo adotado pelo presidente Nayib Bukele para criar o plano de segurança pública na campanha dele. E olha, na sabatina da CBN, Globo e Valor Econômico, o candidato Augusto Cury, do Avante, será o entrevistado de hoje, às 10h30 da manhã. E o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro suspendeu o uso de recursos públicos na campanha ao governo do estado de Antony Garotinho, do Republicanos. A corte também vetou a presença do ex-governador no horário gratuito de rádio e TV e proibiu a participação dele em debates. Mesmo com as restrições impostas, Garotinho não está proibido de continuar nas ruas. Ele pode fazer campanha com recursos privados, dinheiro próprio ou doações de terceiros. Agora eu te conto que o Congresso antecipou para hoje a instalação da comissão mista que vai analisar a medida provisória que acaba com a taxa das blusinhas. A decisão segue o acordo firmado entre Lula e os presidentes da Câmara e do Senado. Indicado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, o deputado Reginaldo Lopes, do PT, deve ser eleito hoje para comandar o colegiado. Depois disso, caberá a ele indicar o relator da proposta, que deverá ser um senador. Os parlamentares pretendem votar o relatório na próxima terça-feira e levar o texto aos plenários da Câmara e do Senado já na quarta. O objetivo é aprovar a isenção da taxa das blusinhas antes de 8 de setembro, quando a medida provisória perde a validade e a cobrança de 20% sobre a importação de até $50 voltaria a vigorar. O Senado deve votar na quarta-feira que vem a PEC que prevê o fim da escala 6x1. Para acelerar a votação, o relator da proposta, senador Omar Aziz, rejeitou todas as emendas e manteve o texto aprovado pela Câmara. A proposta prevê a redução gradual da jornada para 40 horas semanais e 2 dias de descanso remunerado, sem corte nos salários dos trabalhadores. Apesar de tentar articular alternativas com foco em negociações coletivas, para evitar os ganhos políticos do presidente Lula, senadores da oposição avaliam votar a favor da proposta na CCJ e no plenário. Os parlamentares temem desgaste direto com a base de eleitores com carteira assinada. Agora, entidades empresariais manifestam preocupação com a tramitação acelerada da PEC no período eleitoral. O advogado da Confederação Nacional do Comércio, Roberto Lopes, por exemplo, pede uma saída que contemple os setores produtivos. É importante que o debate leve em consideração os diferentes ramos e realidades
dos setores econômicos, cada qual com suas especificidades, inclusive aqueles que utilizam mão de obra intensiva, como é o caso do comércio de bens, serviços e turismo, que possui dentro de suas atividades uma gama muito grande de diferentes setores e, sobretudo, que possa promover o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e a melhoria de renda dos trabalhadores da melhor forma possível. A Fiesp e confederações do comércio alertam que a medida pode encarecer o custo do trabalho em até 20%, cobrando regras de transição mais longas para pequenas empresas. Agora eu te conto que Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, mantém pelo 3º ano consecutivo o posto de brasileiro mais rico. É o que aponta o ranking anual de bilionários da Forbes. Com uma fortuna estimada em 162 bilhões, na verdade quase 163 bilhões. Saverin ficou conhecido por ser sócio de Mark Zuckerberg, a quem conheceu ainda na faculdade. Ele nasceu em São Paulo e reside em Singapura e apareceu pela primeira vez na lista de bilionários da Forbes em 2011. Ele segue como acionista minoritário da Meta, dona do Facebook, e atualmente também atua no mercado de Venture Capital, que investe em empresas com potencial de crescimento. Na segunda posição aparece Vic Safra, herdeira do Banco Safra e uma das mulheres mais ricas do país. Nascida na Grécia e naturalizada brasileira, ela acumula 130 bilhões, segundo a Forbes, patrimônio ligado à participação dela no banco após a morte do marido, Joseph Safra, em 2020. Na terceira posição aparece Jorge Paulo Lemann, empresário e um dos principais acionistas da AB InBev e da 3G Capital. Segundo a Forbes, ele acumula 103 bilhões, patrimônio construído principalmente a partir de investimentos no mercado financeiro e em grandes empresas. Na 14ª edição da lista nacional, a Forbes identificou 255 brasileiros com patrimônio acima de 1 bilhão, com fortuna combinada de 1,86 trilhão. Entre os bilionários listados, 57% ampliaram suas fortunas no último ano, enquanto 30% registraram queda. Apenas um manteve o mesmo patrimônio. A edição também traz 5 novos integrantes que entraram pela primeira vez para o grupo de bilionários. Agora eu te conto que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, definiu regras para sistemas anti-spam oferecidos por operadoras de telefonia com o objetivo de proteger usuários contra ligações abusivas. A medida foi adotada após ao menos 7 empresas reclamarem do sistema anti-spam da Vivo desde junho. Elas alegaram que o recurso foi responsável por bloquear milhares de chamadas legítimas. Com a mudança, sistemas anti-spam deverão seguir critérios como quantidade e duração de ligações. As empresas precisarão ainda respeitar os princípios da proporcionalidade e da não discriminação ao decidir quais chamadas bloquear. Os serviços deverão ser ativados como padrão a todos os clientes e não poderão envolver cobranças adicionais. As empresas deverão informar previamente a ativação dos recursos e explicar como que eles funcionam, além de oferecer a opção para desativar as ferramentas. As novas regras proíbem bloqueios de números usados por serviços essenciais e de utilidade pública, como órgãos de saúde, segurança, defesa civil e bombeiros. E, além disso, as operadoras deverão oferecer canais para que titulares de linhas bloqueadas solicitem informações ou peçam a liberação dos seus números. As empresas terão até 10 dias para apresentar a resposta. Segundo a Anatel, o objetivo é trazer segurança, padronização e efetividade para soluções oferecidas pelas operadoras. A agência afirmou ainda que a medida é apoiada pelo Ministério das Comunicações e pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Agora, de volta ao noticiário internacional. Para falar sobre a guerra no leste europeu, as autoridades de Kherson, no sul da Ucrânia, pediram aos moradores que evacuem a cidade devido ao perigo de intensificação dos bombardeios russos, que podem deixar o local sem eletricidade ou sem aquecimento por um longo período. O governador diz que a situação em Kherson
que tinha cerca de 280 mil habitantes antes do início da invasão russa, é extremamente difícil. A cidade esteve sob controle russo de março a novembro de 2022. E as forças russas, agora posicionadas do outro lado do rio, que faz a fronteira com a cidade, a bombardeiam regularmente. Na manhã de hoje, por exemplo, um novo ataque com drone russo matou um homem de 61 anos em Kherson, enquanto uma série de bombardeios deixou 2 mortos numa cidade vizinha. No inverno passado, os militares russos atacaram repetidamente usinas de energia ucranianas, deixando milhões de pessoas sem aquecimento e sem eletricidade em alguns momentos. Morreu aos 89 anos o rei Harald V da Noruega, o monarca mais velho da Europa. No trono desde 1991, ele estava internado em Oslo para tratar um quadro grave de infecção bacteriana e anemia. Com a morte do soberano, a chefia de Estado passa a ser assumida pelo filho e príncipe herdeiro Haakon, que já exercia a regência durante a internação do pai. Agora o futebol. Internacional e Grêmio empataram por 0-0 no Beira-Rio, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E aí, na próxima quinta-feira, na Arena, quem vencer o clássico avançará às semifinais do torneio. E o velocista Alisson dos Santos, o Pio, bateu o recorde mundial dos 400 metros com barreiras na etapa de Zurique, da Diamond League, com a marca de 45 segundos e 80 centésimos. O brasileiro superou em 14 centésimos o melhor tempo anterior, que pertencia a um atleta norueguês desde a Olimpíada de Tóquio, em 2021. O feito encerra um jejum de 28 anos para o Brasil, que não tinha um recordista mundial no atletismo desde Ronaldo da Costa na Maratona de Berlim, em 1998. Poder entregar um recorde mundial para o Brasil, poder entregar um recorde mundial para as pessoas que trabalharam comigo, fizeram parte desse movimento, é incrível. E só agradecer a torcida de todo mundo que acompanhou, que botou energia, que estava assim, torcendo para que o momento chegasse. A gente fez, concluímos, o recorde mundial é do Brasil, é nosso. O Pio chegou para vencer. Obrigado. O novo dono tá na casa. Valeu, Pio, ele é demais. Quem é demais também é você, Panolover, né? Que sempre que eu peço aqui, manda música pro nosso sextou musical. E aí eu fui lá na caixinha de comentários do Spotify e selecionei algumas mensagens. Por exemplo, da Giovana Begali, que disse que é de São Paulo, que começou a trabalhar presencialmente, e a mãe dela foi quem indicou o Panorama para ela escutar no trajeto até chegar no serviço. E aí ela ela e a mãe pedem a música As It Was, do Harry Styles. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced. And I'm the one who Valeu, Giovana, um beijo pra você e pra mamãe. Agora o pedido é da Mariana, de Duque de Caxias, no Rio. Ela que começou a escutar o Panorama nesse ano, no caminho do trabalho, e gosta demais. Obrigada, Mari. A sugestão de música é Caetano Veloso. Isso aqui o que é? Isso aqui, é um pouquinho de Brasil, iaiá. Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. Ai, que delícia, Mari. Gostei muito. Também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Silvério Mateus, de São José dos Campos, diz que hoje tem em São Paulo o show do Israel Vibration, banda jamaicana muito importante para a cena do reggae mundial. Então ele pediu uma deles. Welcome treat I reject but I'm on to culturally. No want I on MTV and things say you're done with me. It's a rude boy a shuffling. Que ritmo
bom, Silvério. Valeu. E para fechar tem o Ian, que pediu para eu mandar um salve para Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Um grande salve. E pediu para o nosso DJ Laerte Afonso tocar um pouco de Wave Goodbye, da banda Steedman. Life is one big stage, and it's all the rage to go walking out to take a bow. Cara, eu adoro vocês, de verdade. Vocês são muito ecléticos. Isso traz uma pluralidade incrível para o nosso sextou musical. Vambora, Laerte Afonso. Nem dá vontade de ir, né? Eu, nosso DJ Laerte e o editor Edmilson Fernandes agradecemos muito a sua companhia. E não se esqueça do Panorama CBN da noite com Leandro Gouveia. Um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Light shines